assim, algumas coisas bem básicas sobre a linha de vivência da criatividade, né? E nos três, né, outros módulos subsequentes, né, daí a gente vai aprofundar sobre essa questão. Mas agora eu quero dar assim o que é bem básico, né, dentro da linha da criatividade. Então, a criatividade é uma das linhas de vivência da biodança, né? Então, a gente, lembrando, a gente tem 5 linhas de vivência. A gente já viu, a linha de vivência da vitalidade, da sexualidade e a linha da criatividade está bem no meio dessas 5 linhas, né? E depois a gente vai ter ainda, vai ver a da afetividade e da transcendência. Então, o fato de ela estar bem no meio dessas 5 linhas, essa sequência de linhas de vivência, ela tem não é assim aleatória, né? Ela tem um porquê. E a gente pode entender esse porquê no sentido de que isso fala do grau de repressão que as linhas de vivência têm na cultura onde a gente vive e também do quanto a gente precisa de estímulos ambientais para deflagrar, né? Para que essas linhas se expressem. Então, a linha de criatividade, ela está bem no meio, né? Então, isso significa que ela tem que ela precisa de um estímulo ambiental potente, né? Para que ela se expresse porque dentro da nossa estrutura social, cultural, ela tem um grau considerável de repressão, né? Não é uma super, a linha mais reprimida, mas ela tem um grau considerável de repressão. E a gente vai entender, à medida que a gente vai vendo essa linha de vivência, né? A gente vai entender o porquê, né? Ao longo desse final de semana, vocês vão entender o porquê que essa linha tem esse grau de repressão, né? E o como a biodança pode, né, nos ajudar a liberar o que seja a linha da criatividade, tá? Então, a gente tem vários momentos aqui durante o final de semana onde a gente vai estar aprofundando cada vez mais esse tema, né? Então, a visão que Rolando Toro tem da criatividade, né, ela não está dissociada, né, de uma visão geral sobre a vida, né? Então, para Rolando, né, nós somos partes de um sistema, né? A humanidade, dentro da questão do princípio biocêntrico, a humanidade, ela faz parte de um todo, de uma totalidade, né, viva, de um cosmo que é vivo, né? E nesse cosmo vivo existe a vida orgânica que se expressa de uma forma abundante e maravilhosa no nosso planeta, né? E diga-se de passagem, pouco é uma manifestação incomum, né? Não é banal, né? Então, a visão, né, que a gente tem desse cosmo é uma visão criativa. Se a gente vê o fenômeno da vida, né, da vida orgânica, por exemplo, no nosso planeta, o quanto que a vida tem a capacidade adaptativa, né, e o quanto ela cria a si mesma, né, dentro de um fenômeno que dentro da própria biologia se chama autopoiese. Então, a vida é autopoética, ou seja, a vida ela tem a capacidade de criar a si mesma, né? E a gente vive em um cosmo muito diversificado, do qual a gente tem assim uma noção mínima da estrutura cósmica, né? Da estrutura do universo, que poderia se chamar também de multiverso, né? Então, a gente é um grãozinho de areia dentro de uma grandiosidade, né? Magnífica, enorme, e fazemos parte disso dentro de uma estrutura temporal, né?
que certamente é limitada frente à grandeza desse cosmo, da expressão desse cosmo, da expressão, né, múltipla e fascinante e sempre renovada expressão cósmica, que tem um pequeno exemplo disso, né, no nosso planeta e na criatividade da vida orgânica no nosso planeta. Então, a gente sabe que a evolução da vida orgânica no nosso planeta, ela se dá a partir de um fenômeno que se chama evolução, né? E que foi descoberto por Charles Darwin, né? E que se dá, né, por deriva, a gente chama deriva. Então, cada vez que o ambiente muda ou requer novas adaptações, existem derivas, né, daquele galho evolutivo, como se fosse uma árvore, né? Surge um novo galhozinho, que representa essa própria capacidade adaptativa que faz criar novas formas, né, dessa vida se expressar aqui no nosso planeta, tá bom? Então, para Rolando Touro, o potencial criativo, né, não é algo somente humano. Ele vai ter, digamos, uma expressão humana que a gente vai ver, né, uma característica própria da nossa espécie, mas essa característica da nossa espécie, ela existe já porque a própria vida é criativa. A própria vida tem capacidade adaptativa e, de renovação, né? de, de, de fazer adaptações e se renovar e criar novas formas de existência. Hum? Então, a criatividade, ela é uma característica dos seres vivos, tá? E ela é, antes de tudo, o que permite a gente ter tantas espécies no nosso planeta. É um fenômeno para Rolando Touro, o fato do nosso planeta ter assim, uma infinidade, né, de espécies, desde espécies que têm dimensões enormes até micro-organismos, né? A gente é um fenômeno criativo. E se a gente pensar, né, dentro da hipótese de Gaia, de Lovelock, a gente vai ver que mesmo o próprio planeta é um fenômeno vivo que vai se criando a si mesmo o tempo todo, né? Então, essa característica, que volto a dizer a palavra, né? Autopoética da vida, a capacidade de criar a si mesmo. E depois, nas espécies animais, né? A gente vai, digamos que vamos chegar mais próximo à nossa as nossas características humanas, né? Então a gente vai ver que nas espécies animais que têm um sistema nervoso mais estruturado, mais desenvolvido, a gente vai ver cada vez mais alguns fenômenos, né? Que são super importantes. Então, quanto menos a espécie tem um sistema nervoso ah, ah, super elaborado, quanto mais assim resumidinho é o sistema nervoso, mais ela vai ter comportamentos assim previsíveis, e menos capacidade adaptativa, né? Então, ela precisa encontrar um determinado ambiente para se desenvolver e proliferar, né? E os indivíduos vão ter menos capacidade adaptativa. Sem falar em termos de espécie como deriva evolutiva, mas os indivíduos daquela espécie vão ter menos capacidade adaptativa. Quanto mais aberto e sofisticado e multifacetado é o sistema nervoso, mais aberto ele é a adaptações individuais, né? Ou mesmo dos pequenos grupos que aprendem entre eles. Então, o sistema de aprendizado ele fica mais aberto a modificações e encontrar soluções no meio, né? Então, a gente vai ver isso muito forte
dentro de um ramo evolutivo ao qual a gente pertence, que são os mamíferos, né? Então a gente vai ver assim que os mamíferos, e aqui a gente tem também uma escala evolutiva em nível de sistema nervoso dos mamíferos, né? A gente pode ver que os grandes mamíferos, especialmente, que têm relações sociais mais sofisticadas, eles dependem de um fenômeno que não é só o conhecimento inato, instintivo, né? Mas eles vão ter sobre esse conhecimento inato, instintivo, que vem, né, já geneticamente determinado, que se reforça com a experiência, né? Ele vai ter esse sistema um pouco mais aberto, ou seja, ele também pode, em cima desse inato, criar coisas novas. E fica, digamos, dentro dos desafios que a vida traz, né? Surgem novas soluções, surgem novas formas de socialização, surgem utilização de ferramentas, né? Que a gente sempre pensa assim, ah, os humanos utilizam ferramentas, mas a gente vai ver que algumas espécies vão utilizar ferramentas rudimentares, não vão elaborar suas ferramentas, né? Mas vão utilizar algum tipo de ferramenta. Então, o que que a gente vai ter nessas espécies, né? A curiosidade, a brincadeira e uma alegria de conhecer o mundo, tá? Então, a gente vai ver isso principalmente se manifestar nos filhotes, tá? Nos filhotes, das espécies que têm um sistema nervoso mais elaborado, né? Mais estruturado, com estruturas mais sofisticadas, né? Então, a gente vê todo o processo que espécies de grande porte têm de aprender a caçar, aprender a, a buscar parcerias, aprender a se socializar, e isso tudo depende muito do grupo onde elas estão, da maternagem que elas recebem, do acolhimento ou não acolhimento, né? Então, quando o filhote dessas espécies se sente seguro, protegido, ele tem uma capacidade de desenvolver brincadeiras e treinar sua vida adulta ao longo da sua infância, né? E isso faz com que eh, exista uma curiosidade, uma busca incessante de novos estímulos e de uma alegria em relação a esses novos estímulos e brincadeiras, que podem ser brincadeiras individuais, grupais, entre pais e filhos, entre vários filhotes, etc. Né? Então, aqui a gente vê o papel da brincadeira, da alegria e da curiosidade como elementos muito importantes dentro da linha da criatividade. Então, é importante para a gente entender isso, né? Entender que existem alguns comportamentos, tanto nas espécies como no ser humano, né? Nas demais espécies como no ser humano, que são inatos, né? Que a gente já vem para o mundo com aqueles comportamentos pré-determinados, e que são, em geral, comportamentos eh, ligados à sobrevivência, né? Quanto mais uma espécie ela depende menos do comportamento inato, tem menos comportamento inato, e o comportamento inato ele não é tão eficaz para a sobrevivência individual, né? Mas essa espécie vai depender de algo que é inato, mas é aberto, que é a aprendizagem, né? Então, se a gente pensar assim, por exemplo, nas tartarugas, né? Que a mãe tartaruga vai lá na beira da praia, coloca os ovos e vai embora. Né? E daí nascem as tartaruguinhas e elas, se a humanidade não interfere com esses distúrbios ecológicos, ela sabe a direção do mar. Quando ela nasce, ela vai, né? Já vai sabendo que tipo de alimento ela precisa e ela vai sair correndo para a praia, né?
buscando, porque a vida vai estar em risco naquele momento, então ela pode ser pega por uma gaivota, né, alguma coisa assim, e ela vai se atirar no mar, e se atirando no mar, ela já vai ir buscar alimento. Quanto mais ela buscar esse alimento, mais ela vai ser eficaz em buscar esse alimento. Ou seja, o comportamento é inato e se reforça com a experiência, né? Se a gente pegar por exemplo, um cavalinho, né? Ele já nasce menos preparado, mas ele tem um comportamento inato considerável, tá? Então, o cavalinho vai nascer, ele vai ser estimulado pela mãe para já se colocar em pé e buscar a tetinha da mãe, né? Só que o cavalinho, a gente já vê que os cavalinhos vão precisar brincar, né? Vão se brincar e vão precisar da mãe. É diferente da tartaruga, né? Então, aqui a gente vai ter já um, um comportamento instintivo, inato, né? Mas também um reforço da experiência que onde esse filhotinho precisa da presença da sua mãe para estimulá-lo, tá? Daí a gente vai ver isso cada vez mais sofisticado nos símios, né? Onde tem um aprendizado social muito importante, né? O macaquinho vai precisar aprender, né? A se socializar, e para isso ele fica em um nível de dependência muito maior por muito mais tempo da mãe, né? E até a gente chegar no ser humano, onde o comportamento inato é, digamos, não tão presente ao nascimento, né? E a dependência da estrutura social é enorme. O bebezinho, né, não sobrevive se ele não tem o acolhimento imediato, né? E a estrutura que vai receber ele. E essa estrutura que vai receber ele é profundamente marcante para a constituição de quem ele vai ser, né? Então, a relação entre o ambiente e o potencial genético para o ser humano, ela é mais aberta, né? Há soluções, há formas, o ser humano é mais modelável pelo ambiente. Ele cria mais a si mesmo, mas o ambiente também tem um fator potencial muito potente aí, né? De fazer transformações, né, em quem é aquele indivíduo, em como ele vai reagir frente ao mundo. Então, ou seja, aquilo que ele vivencia, né, pessoalmente, ele tem tão aberto o sistema que aquilo vai moldando ele, né? Vai tendo, nós somos muito moldáveis por aquilo que vivemos, especialmente aquilo que vivemos na nossa primeira infância, tá? Que é onde a gente está com o sistema muito, muito aberto e há influências do meio. Né? Então, o que que acontece, né, com a vida, né, mas especialmente com o ser humano? hum? Então, existe um processo de retroalimentação. Ao mesmo tempo que eu crio, né, eu estou criando a mim mesmo. Então, tudo que é um ato criativo, hã, toda vez que eu expresso e transformo, que tem a ver com com a criatividade, na realidade, eu não estou só fazendo uma coisa assim para o meio, para fora, né? Porque às vezes a gente tem a ideia que a criatividade é algo que a gente pega e expressa para o meio. Não, cada vez que eu tenho um ato criativo, como uma pequena solução cotidiana, né? De lá sei eu.
eu quero fazer uma torta e eu quero fazer essa torta de uma forma e não de outra. Toda vez que eu faço uma modificação, uma estruturação diferente daquilo que eu estou acostumado, esse ato criativo, ele não é só uma expressão para fora, mas ele é uma capacidade de criar a nós mesmos, né? Então, quanto mais criativo eu sou, né? Mais capacidade eu tenho de criar a mim mesmo, a minha existência. Hum? Eh, é um processo de retroalimentação. Quanto mais eu tenho a capacidade de abrir novas possibilidades, de expressivas e de fazer coisas e de me colocar e de encontrar novas soluções, mais capacidade eu tenho de criar essas soluções, né? Porque a linha da criatividade, assim como as outras, né? Mas eu acho que a linha da criatividade ela tem uma forte evidência disso, né? Ela tem um suporte neurológico, né? Então, quanto mais eu tenho a ousadia de criar, né? A ousadia de transformar e de expressar, mais eu tenho suporte, inclusive, neurológico para fazê-lo, né? Então, mais sinapses se criam, mais capacidade de percepção, a capacidade de percepção se amplia. Né? Então, a criatividade humana, né, ela, ela é uma criatividade que tem essa fonte, esse, ah, essa base evolutiva, né, da vida, tem características comuns aos mamíferos, porque somos mamíferos, características comuns aos símios, porque somos desse filo dos símios, né, evolutivamente. Mas nessa deriva evolutiva, o ser humano foi criando, né, a sua própria forma de expressar essa criatividade e que foi fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Então, a linha da criatividade é uma linha que tem uma expressão humanizante muito potente, né? Porque a criatividade humana primeiro, ela é ilimitada, né? A gente sempre tem novas soluções, novas conexões, novas possibilidades, e à medida que a gente foi sofisticando a, a nossa própria utilização de tecnologia, que é uma coisa que é um ato criativo profundo humano, né? A utilização que começa lá com o domínio do fogo, a fabricação de ferramentas lá no período paleolítico, mas isso vem evoluindo ao longo da evolução humana, né? Da nossa história humana, e o que faz com que a gente tenha uma possibilidade cada vez mais ilimitada de estabelecer conexões e de buscar soluções, tá? É claro que na nossa atual cultura e estrutura social, né? A gente corre o risco de ficar refém disso mesmo, né? Daquilo que a gente criou, que tem a ver com esse processo de degradação que existe por superdependência da tecnologia, né? Que é um capítulo à parte, um capítulo muito importante, né? Para a redução do potencial criativo, da expressão do potencial criativo dessa linha de vivência. Tá? É um ponto que a gente tem que estar muito atento porque essa dependência da tecnologia que nos facilitou tanto a vida, quando vê a gente para de criar porque fica acomodado dentro dessa possibilidade de conforto, né? Dessa possibilidade de soluções rápidas. Mas, na realidade, a própria tecnologia é um resultado desse processo criativo humano, né? Desse processo de possibilidade criativa. Pessoal, eu vou só tirar aqui a internet, porque tá o barulhinho do WhatsApp. Só um pouquinho que eu vou. Tá bom. Isso. Então,
O que que a gente pode pensar em termos da criatividade humana dentro da visão de Rolando Toro, né? A criatividade humana, ela, antes de tudo, a gente pode pensar, a gente relaciona muito, e é certo relacionar, né? A criatividade é a expressão artística. A expressão artística é uma das formas da criatividade. A ciência é outra forma da criatividade, da expressão da criatividade. Mas para Rolando Toro, existe uma fonte criativa humana que ela é comum a todos os seres humanos. Tu não precisa ser artista, tu não precisa ser cientista. A criatividade que a gente chama de criatividade existencial, ou seja, a minha realização, de quem eu sou no mundo, né? A realização do meu potencial em relação ao ambiente onde eu vivo. Então, o que a gente busca nessa criatividade existencial, né? O que que a gente busca na criatividade com biodança é justamente que a pessoa se conecte, né, com a sua capacidade existencial, com seu, entre aspas, projeto existencial ou propósito existencial, né? Aqui a gente está dando uma conotação teleonômica, né? Dizendo que existe um projeto existencial. Bom, isso depende um pouco das crenças de cada um, né? Mas de fato a gente tem uma, digamos, uma estrutura genética que possibilita infinitas combinações na nossa relação com o meio, né? Então, quanto mais estímulos ambientais positivos a gente tiver, mais soluções, mais possibilidades de expressão plena nós temos. E dentro do modelo teórico de biodança, a gente vai ver que a expressão do potencial genético, ela se dá no sentido de uma integração do que a gente chama identidade, a integração de quem eu sou, né? A expressão máxima de quem eu sou. Então, a linha da criatividade é interessante, ela está bem no meio dessa estrutura de cinco, né? Porque ela também ela dá essa possibilidade, né? Da integração da nossa identidade. Eu preciso ser um ser criativo para estruturar a minha identidade, para encontrar a revelação desse grande mistério de quem eu sou, né? Para encontrar a coerência de quem eu sou. Então, essa é a criatividade existencial, né? E a criatividade, né? Ela é, antes de tudo, ela precisa de uma ação, de uma interação no mundo, né? Então, quanto mais experiências eu tenho, né? Quanto mais eu me coloco no viver a vida, né? Mais eu tenho a capacidade de estabelecer conexões. Então, a gente sabe que ah, o domínio, né, do ser humano pelo próprio ser humano se faz muitas vezes pela redução de experiências vividas, né? Seja num processo de uma automatização da educação, seja num processo de negar uma educação que tenha, uma característica libertadora, né? Então, a gente teria a gente teria assim cada vez mais possibilidades de expressão de quem nós somos, quanto mais eu vou me nutrindo de um ambiente que me permite estabelecer conexões, que me permite estabelecer a vivência de quem eu sou, né? E, nesse sentido, a experiência que nós fazemos de biodança, né? Ela por si, ela ajuda a estabelecer essas conexões. E depois a gente tem algumas vivências, né, que estão relacionadas especificamente ao ato criativo.
Então, o que que seria esse processo criativo, né? E o que que seria esse ato criativo? Então, a gente pode ah, ah, estabelecer três passos muito interessantes aqui, que eu acho que a gente pode ver isso como também um princípio metodológico, né? Então, assim, ah, ah, não sei se vocês se lembram que a gente falou em alguns momentos, né, anteriormente, sobre essa pulsação entre yin e yang. A gente teve vendo isso bastante no módulo passado, porque a gente viu toda essa questão da relação de yin e yang com masculino e feminino, etc, né? Então, a gente pode ver essa elaboração yin e yang também, né, sobre um princípio que é de inspiração e de expressão, ou seja, algo de contato comigo mesmo e algo de expressão de quem eu sou no mundo, né? Então, o que que Rolando vai dizer, né? Que o ato criativo, ele parte de algo inspirador, né? Ou seja, inspirar, ou seja, colocar, me nutrir de algo que entra em mim, né? Que entra em mim, que pode ser uma informação, pode ser um estímulo, existencial, pode ser o exemplo de uma pessoa, pode ser algo que eu contemplo como um pôr do sol, pode ser a minha relação com coisas muito simples, como uma flor, como uma criança, né? Isso, aquilo que eu vivencio me inspira, né? Então é algo que entra profundamente dentro de mim, né? De uma forma que me transforma, que faz um processo alquímico lá dentro. Então, esse processo alquímico, essa mistura de mim com esse estímulo ambiental, eu vou chamar de elaboração, né? Então, algo vai se transformando, né? E algo, então, esse algo vai adquirindo um formato que ele precisa, né? Às vezes a gente pensa assim, é uma coisa racional. Eu vou me inspirar e depois eu vou elaborar isso racionalmente, na fórmula seu, de um, de uma pintura, de um texto, e vou expor para o mundo. O ato criativo profundo, ele tem, é quase como um processo de fertilização, né? Então a gente tem essa inspiração que é um ato de fertilização, onde a gente vai gerar algo que necessita ir para o mundo, tá? Então, quando a criatividade ela é profunda e existencial, ela passa não somente por um ato racional de necessidade de criar algo, tá? Mas sim é uma necessidade de criar, é uma necessidade de expressão que pode tomar todo o cotidiano de vocês, né? Nas pequenas coisas. Então, a necessidade de tornar esse cotidiano criativo, a necessidade de expressar coisas no meu cotidiano, a necessidade de me nutrir daquele ambiente onde eu vivo, né? Então, esse giro que é a criatividade, né? Ele vai se dando totalmente no cotidiano, né? E que pode aparecer em alguns momentos para algumas pessoas sobre a conotação de uma expressão artística, como a necessidade super incontrolável a ser de escrever ou de se expressar através de uma escultura ou de se expressar através da fotografia, não sei, né? Então, quando a pessoa consegue se conectar com o veio artístico, talvez ela encontre alguma forma de expressão que passa a ser uma necessidade para ela dentro de um processo artístico, ou mesmo as pessoas que fazem investigação, no sentido científico, ou filosófico também, né? Então, ah, ah, que tenha essa necessidade, a não ser de estudar, de buscar soluções, etc., tá? Pode se expressar das mais diversas formas, mas isso pode se expressar simplesmente em pequenas ações cotidianas, como encontrar novas formas de fazer aquilo que eu faço sempre, né?
Então, a gente pode ligar a criatividade, então, dentro desse ciclo, inspiração, elaboração e expressão, né? Há também a capacidade de transformar, né? Então, ah, aquilo que é posto no mundo, o mundo está em constante transformação, né? Então, a gente não precisa acreditar que as coisas estão fixas, né? Nós criamos a realidade, nós transformamos as realidades, que assim como a gente cria a realidade onde a gente vive, a gente mantém a realidade onde a gente vive, a gente também é capaz de transformar. Então, a criatividade é um ponto crucial nessa transformação, que pode ser uma transformação individual, pode ser uma transformação social também. Hum? E tem muito a ver com um outro fator que é super importante, que é a liberdade, né? Então, quando a gente fala de criatividade e transformação, a gente está ligado exatamente à liberdade de criar. Lembrando que liberdade, tá? Não é fazer o que me vem na cabeça do jeito, de qualquer jeito, sem uma relação de sintonia com a totalidade, tá? Então, não se trata de fazer o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não. Existe uma relação de feedback com o meio, né? E esse meio todo se transforma com os atos criativos. Então, essa transformação, a gente tem que ter ideia de que toda transformação que a gente propõe, ela tem uma ressonância com a totalidade onde eu vivo, porque eu não estou isolado. Eu estou num meio, né, de interações. E isso faz com que toda a estrutura onde eu vivo se transforme a cada transformação individual minha, né? Mas isso, quando é feito em uma relação de feedback, uma relação respeituosa, uma relação de sintonia, leva a uma evolução de totalidade, mesmo que haja ah, algumas contradições no processo. A contradição faz parte desse processo evolutivo. Bom, então, aí vocês veem o quanto a criatividade, né, ela é uma linha de vivência importantíssima, né, para as transformações sociais, né, para as transformações, para a criação do mundo onde a gente quer viver e para a expressão da nossa identidade. Então, em estruturas sociais que são muito repressoras, né, ou de alguma forma repressoras, então a gente vai ter um controle e uma repressão do potencial criativo. Então, dentro da estrutura da linha de vivência de criatividade, a gente vai ver que o potencial criativo, ele muitas vezes ele é reprimido, né? Ah, mas também dentro, por exemplo, de uma sociedade como a que a gente vive, que é uma sociedade de consumo, né? Então, o que que acontece? Não se pode tornar todos os indivíduos não criativos, porque senão não se cria produtos, não se cria demanda, né? Então, é como que a linha da criatividade na nossa cultura é permitida para algumas pessoas, né? Então, existe pessoas que são educadas para desenvolver o potencial criativo e outras pessoas, que é a maioria, que são educadas para se conformar e não encontrar soluções e reproduzir eternamente sempre a mesma coisa, né? Sem questionar, sem ter ideias inovadoras, nada disso.
né? Então, isso é muito facilmente visto dentro das estruturas familiares e também dentro da estrutura social de educação, da estrutura social do trabalho, né? Essa educação para reproduzir, reproduzir, reproduzir um sistema e nunca questioná-lo e nunca trazer inovações, né? Mas o próprio sistema necessita de inovações, então existe uma, entre aspas, elite que tem a permissão de criar e de transformar, né? Dentro e que trabalha dentro do sistema para a perpetuação do próprio sistema. Então, quando a gente trabalha em biodança, a questão da criatividade, né? eh, a gente está resgatando muitas vezes, né? Um potencial que está muito adormecido, né? Mas o que a gente tem que ver é que o potencial criativo, em geral, ele não está anulado, mas ele simplesmente não recebeu durante toda a existência daquela pessoa os estímulos adequados para que se desenvolvesse. Muito pelo contrário, foram desenvolvidas uma série de experiências que estão relacionadas ao medo, a, a- ao medo de não ser aceito, ao medo da crítica, né? E que isso vai como que podando as pessoas da sua ousadia de criar, né? Porque na nossa cultura o ato criativo é uma grande ousadia, né? Então, a biodança, o que a biodança faz, né? A gente pode utilizar vários elementos para trabalhar a criatividade em biodança. Claro que o principal elemento que a gente utiliza é a dança, né? E a dança é super importante dentro desse processo, porque a dança é algo que ativa todo o movimento corporal, né? Então, a dança, ela tem essa coisa muito potente, né? Que, que nós inteiros, em nível de tudo que a gente tem de potencial, fica envolvido numa dança. Quando a gente dança com profundidade, com profunda conexão emocional com a dança, tudo está sendo trabalhado em nós, né? Então a dança é maravilhosa nesse sentido. Mas a biodança também vai trabalhar alguns outros potenciais, algumas outras possibilidades expressivas, né? Vai utilizar bastante algumas expressões artísticas para, né, também mobilizar esse potencial criativo. Então a gente pode trabalhar com argila, a gente pode trabalhar com pintura, a gente pode trabalhar com poesia. Praticamente todas as expressões artísticas podem ser utilizadas em classes de biodança como forma de estimular o potencial criativo, né? Uma coisa importante de perceber disso, né, é que a gente, dentro dessa expressão do potencial criativo, a gente, por exemplo, se eu utilizar argila, né, o meu objetivo de introdução da argila dentro de uma classe de biodança não é ensinar a técnica de esculpir, tá? Mas sim é utilizar aquele elemento como mobilização do potencial criativo. É da mesma forma que a gente faz com a dança, né? Então, eu não vou ensinar as pessoas passos técnicos de dança. A gente não utiliza isso em biodança, mas a gente utiliza estruturas estruturas de exercícios que facilitam eu entrar em contato com o meu potencial de expressão através da dança, que é único, que é meu, né? Da mesma forma, quando a gente trabalha com outros elementos criativos, né? A pintura, eu não vou ensinar técnica de pintura ou técnica de escrita, né? Assim, então, por exemplo, o que que pode acontecer, né? Já me aconteceu várias vezes nos meus grupos, e eu estar trabalhando com algum elemento, né, que não seja somente a dança, e daí as pessoas descobrirem, né, que gostam de se expressar daquela forma. Então, o que que a gente vai fazer se, por exemplo, uma pessoa gosta
de se expressar através da escrita, então a gente pode indicar, olha, quem sabe tu vai desenvolver um pouquinho mais a tua capacidade de escrita. Então, daí a pessoa pode buscar um curso de escrita criativa, ou lá sei eu, a pessoa, acontece muito, né, de pessoas que vão fazer biodança e argila, que é uma extensão de biodança, né, e percebem que, que é muito importante aquilo para elas, né? Então, depois elas podem desenvolver mais profundamente essa expressão através da argila com cursos de técnica de trabalhar argila, né? Então, o objetivo da gente com utilização de expressões artísticas nunca é desenvolver questões técnicas, né? De melhora da expressão daquele, utilizando aquela técnica, mas sim utilizar algumas técnicas básicas, muito básicas, para que a pessoa perceba, tome contato com aquela capacidade expressiva, sempre é utilizado junto com música, né? Para que, que aquele potencial se carregue de emoção, né? E tenha esse significado emocional. E depois a pessoa, se quer, né? Trabalhar mais, se desenvolver como artista, né? Se sente que aquela expressão artística tem um sentido na sua integração de identidade, ela pode, então, também desenvolver isso à parte, né? Como um aprimoramento técnico, tá? Que, claro, que à medida que a pessoa está em contato com a sua emoção e seu desejo profundo de se expressar daquela forma, a técnica não deve afastá-lo da sua expressão, né? Da sua expressão genuína, mas sim ajudá-lo a expressar cada vez mais fielmente aquilo que gostaria de ser expressado. Tá? Então, um dos elementos bem importantes de a gente trabalhar em biodança, quando a gente trabalha a criatividade, tá? É esse medo, né, que eu já coloquei para vocês, que é socialmente imposto, tá? É um medo muito potente, que é o medo da crítica e do ridículo, né? O medo da exposição, o medo de não ser aceito socialmente, o medo da rejeição, o medo do julgamento, tudo isso está incidindo sobre a linha da criatividade, né? Então, a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo, né? Essa necessidade de contato com essas vias expressivas, né? E transformadoras, e ao mesmo tempo a coragem e a fluidez adaptativa para encontrar um meio que nem sempre é favorável a essa expressão, né? Para que a pessoa não ah, rompa suas estruturas de sustentação afetiva, mas consiga transformá-la com fluidez, né? E com uma capacidade de resiliência também, né? Dentro dos confrontos que são inerentes aos processos de transformação. Tá? Então, aqui, a sustentação do grupo de biodança, né, é muito importante. Então, lembrando que o grupo de biodança, a gente diz sempre, né, que é matriz de renascimento, né, matriz de transformação. Então, todos nós, né, necessitamos nos sentir parte de um ambiente social, né? Faz parte da humanidade, isso tem uma linguagem de sobrevivência aí, né? E uma das formas que o sistema tem de controlar as pessoas é justamente colocando em questão isso. Olha, se tu agir assim, tu tá fora, né? Se tu agir assim, tu não pode mais fazer parte, né? Se tu agir assim, tu vai ser obsoleto. Se tu agir assim, nós não vamos mais te aceitar, tá? Isso nesse processo de transformação que vai questionar algumas estruturas, né? É natural que isso aconteça. Então, dentro de estruturas sociais muito rígidas que não aceitam, que temem esse tipo de transformação,
né? Muitas vezes a pessoa pode se sentir muito sozinha, né? E muito mal realmente com essas possibilidades de rejeição, de exclusão, né? Então, nesse sentido, aquele encontro semanal que a pessoa tem, né? Com um grupo que é receptivo à sua presença, que é acolhente às suas questões, né? Pode ser algo extremamente importante nesse processo de transformação, né? Então, eu acredito que o contato com a linha da criatividade, né, a gente pode fazer através de cursos, obviamente, cursos de final de semana, tem mil formas de fazer, tá? Mas a sustentação do processo em nível de transformação profunda, ele requer um grupo que se encontre regularmente, né? De preferência semanalmente, porque vai dar estrutura afetiva que sustenta o processo de transformação, né? Então, às vezes, em nível metodológico, a gente vai ter o grupo semanal, né? Como um processo mais lento e progressivo de transformação e de contato com a linha da criatividade. E vai ter alguns cursos que vão potencializar, como que aumentar a velocidade disso, ou fazer processos de transtase, né? Ou seja, de transformação profunda em um único momento. Mas, tendo todos os processos de transtase, todos os processos de modificação profunda, eles precisam de um retorno para um ambiente acolhedor, tá? Porque senão esse processo fica comprometido. E o grupo semanal, ele tem esse, eh, a melhor qualidade para fazer esse processo de sustentação. Vocês podem dizer, ah, não, Mirs, mas eu faço terapia, né? Ok, um terapeuta pode te dar um certo processo de sustentação, certamente, né? Mas o grupo semanal de biodança, ele vai te dar esse processo de sustentação a partir da própria metodologia que tu está utilizando para fazer esse processo, né? Então, isso torna o processo muito mais coerente e eficaz. Ah, então não devo fazer um processo terapêutico? Se tu sente necessidade, faz, mas não substitui por, pelo grupo semanal, tá? Então, dentro do processo de biodança, é importante que tu faça o teu grupo semanal, os cursos que vão te ajudar a apressar o processo, tá? E se tu sente necessidade de ter um acompanhamento terapêutico, ok, né? Algumas pessoas têm necessidade, outras não têm. Mas ele não substitui o grupo nesse sentido, tá? Porque a metodologia ela tem uma coerência e uma eficácia por si, uma forma de entender o processo que talvez o próprio terapeuta, né, que existem linhas terapêuticas que são muito afim à biodança, ele vai ter uma compreensão, mas ele talvez não tenha uma compreensão global do processo, né, que é o que o facilitador é preparado para ter e a te ajudar nesse processo, tá bom?